Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santo anjo do Senhor, com o vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos pegando o Evangelho de São Mateus, capítulo 2. Evangelho de São Mateus, capítulo 2. Evangelho de São Mateus, capítulo 2. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A esta notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes do sacerdote e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe: em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, seu povo. Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhe tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse: ide, informai-vos bem a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto do Oriente os foi precedendo, até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela o encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram, e depois abriram seus tesouros, ofereceram-lhe como presente o ouro, incenso e mirra. Estas são para nós palavras da salvação. Amados, nessa pregação nós vamos falar de aprender a adorar Jesus por meio de Nossa Senhora, através do coração de Nossa Senhora. E por que esse texto? Porque nesse texto nós estamos vendo que foi exatamente isso que os reis magos fizeram: adoraram o Senhor. Então temos aquele canto da Toca de Assis, muito bem conhecido: expõe para nós o teu filho. Nossa Senhora é aquela que expôs Jesus para que nós pudéssemos adorá-lo. Ela que foi o sacrário vivo, mas que também se torna para nós o ostensório, aonde o Santíssimo é exposto, e nós vamos ter a alegria de adorá-lo daqui a pouco. Então é ela que expõe para nós Jesus Cristo, para que possamos adorá-lo. Então, sem nenhuma dúvida, é na escola da Virgem Maria
que nós iremos aprender a sermos bons adoradores. Tanto que São Pedro Julião diz que todo adorador é no coração da mestra da vida de adoração que nós precisamos aprender. São Pedro Julião chama ela mestra de todos os adoradores. Foi ele que deu o título a ela de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Então esse santo dizia que quanto mais eu amo a Virgem Maria, mais eu vou amar o Santíssimo Sacramento. E quanto mais eu amo o Santíssimo Sacramento, mais eu vou amar a Virgem Maria. Então, sem nenhuma dúvida, os consagrados de Nossa Senhora precisam aprender a amar e a adorar Jesus, sobretudo na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento do altar. E quando a gente fala de aprender dela, gente, eu tenho falado muito esse ano, desde o ano passado, que para mim, lá em casa, cada gravidez é um retiro espiritual de 9 meses. Vocês sabiam disso? A gravidez deve ser para o casal um retiro espiritual de 9 meses. E quando a criança nasce, o retiro continua. Nós aprendemos muito com os filhos. Então lá em casa nós temos 5, deu para meditar muito bem. Olha só, se eu não estou enganado, com 4 semanas de gestação, tem 2 corações batendo dentro de uma mulher que está grávida. Já pararam para pensar nesse mistério? 2 corações que batem no mesmo ritmo, no mesmo compasso. Ontem nós tivemos a primeira sexta-feira. As 9 primeiras sexta-feiras de cada mês nós temos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, não é? Hoje é o primeiro sábado. O primeiro sábado nós temos os 5 primeiros sábados, devoção ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Um é na sexta, o outro é no sábado. Por que que as 2 devoções caminham juntas? Porque quando pela primeira vez o Sagrado Manado Coração de Jesus bateu, foi por causa do Imaculado Coração da Virgem Maria. Quando nós comungamos, nós podemos fazer a experiência que ela fez. Imagina, o mesmo Jesus que nós recebemos em cada Santa Missa é o mesmo Jesus que a Virgem Maria recebeu, só que nós recebemos de maneira sacramental. E eu posso fazer essa experiência, gente. Quem pode descrever a experiência que Nossa Senhora fez quando o Senhor estava dentro dela? Sabe, dos 2 corações que batem no mesmo ritmo? Eu fico imaginando o coração de Nossa Senhora fazendo assim, ó. É a mãe dizendo: filho, eu te amo. E o filho responde, né? Mãe, também te amo. A mãe e o filho são inseparáveis. Quer aprender como se comunga, como que se adora Jesus? Pergunte a ela. Eu fiquei vendo nessas 5 gravidez a minha esposa que põe a mão na barriga, né? Mulher grávida. É a coisa mais bela do mundo. Um dia ela está sorrindo, pegando na barriga, conversando com a criança. No outro dia ela está chorando. Não é assim? Nossa Senhora viveu essa experiência. Eu fico pensando quantas noites a Virgem Maria não passou em claro, adorando Deus que estava no seu ventre. E o menino Jesus, ao nascer, que foi posto numa manjedoura, e a manjedoura era o lugar aonde colocava alimento para os animais. Então São Máximo, o confessor, diz: nesta hora Jesus está nos dizendo que além de ter se feito homem para nos salvar, Cristo também se fez alimento. E eu fico imaginando Nossa Senhora, eu fico meditando nas coisas em casa. A minha esposa colocando o menino Jesus para dormir, a criança para dormir. E eu fico imaginando Nossa Senhora que colocava o menino Jesus também para dormir. Talvez quando o menino Jesus dormia,
Quantas noites a Virgem Maria não passou em claro? A criança dormia, se ajoelhava e adorava o seu filho. Então ela tem muito para nos ensinar. Até porque vai dizer São Pedro Julião, por mais que um cimbório é o que? Uma âmbula. Por mais que uma âmbula seja revestida de ouro por fora e por dentro, jamais será tão digno como o ventre de Nossa Senhora. Não houve um lugar onde Deus mais foi amado, adorado, senão no ventre da Virgem Maria. Por isso, quando eu e você comungar, nós precisamos fazer o quê? A ação de graças. Como fazer uma bela ação de graças? Ela fez a mais bela ação de graças. Durou 9 meses em ação de graças, adorando Deus que estava no seu ventre. Então Nossa Senhora, na sua vida de adoradora por excelência, vai nos ensinando como que nós também devemos adorá-lo. Eu fico vendo minha esposa dando de mamar para o José Benício, é o mais novinho. Gente, é a coisa mais bela do mundo, é a maternidade. Como é bonito o dom da maternidade. E aí eu fico pensando, por que a mulher deve amamentar o filho? Bom, sem falar do que o leite causa para a criança. Mas a ciência também nos ensina que quando a mãe está amamentando o filho, esse é o momento que cria um laço profundo entre mãe e filho. Vocês sabiam disso? E é bonito a mãe amamentando o filho, porque ela olha no mais profundo dos olhos do filho quando está dando de mamar, e o filho olha no mais profundo dos olhos da sua mãe. Quantas vezes a Virgem Maria, ao alimentar o seu Criador, ela olhava no mais profundo dos seus olhos e o adorava. E quantas vezes o filho olhava no mais profundo dos olhos da mãe e também o adorava. Eu lembro que quando José Benício nasceu, assim que ele nasceu, né, a médica já botou no colo da minha esposa. Ela abraçou, o menino todo sujo, né? Abraça, beijou e disse assim: bendito seja Deus. Eu lembrei, Max, do venerável Funtão Shin, que diz assim: toda mãe ao dar à luz eleva os olhos para o céu e agradece a Deus por ter gerado uma vida. Mas houve uma mãe que ao dar à luz não olhou para o céu, olhou para baixo, porque o céu estava nos seus braços. E essa única mãe se chama Virgem Maria. Imagina como Nossa Senhora amava Jesus. Por isso São João Paulo II diz que é impossível nós imaginarmos os sentimentos dela quando ela ouviu da boca dos apóstolos o corpo de Cristo. São João Paulo II diz: é impossível imaginar os sentimentos de Nossa Senhora quando ela também comungou da espécie eucarística na mão dos apóstolos. Imagina, sobretudo na vida de São João, que levou para a sua casa. Então São João Paulo II diz assim: será que a maneira com que Nossa Senhora abraçava, estreitava um menino Deus no colo, não nos diz a maneira que nós devemos comungar? Por isso é muito natural os marianos, quando comungam, abraçam o corpo assim, né? Vocês já viram? Por quê? Imagina com que sentimento Nossa Senhora também não abraçava. Imagina com que sentimento Nossa Senhora não recebia Jesus Cristo. Tanto que eu estou falando, imagina, mas São João Paulo II diz: é impossível imaginar. E aí São João Paulo II diz: ela vivia duas realidades. Ela vivia novamente o mistério da encarnação, e ela vivia também o mistério da paixão, porque a Santa Missa, ela é sacrifício. O que é a Santa Missa? Está lá no Catecismo: a Santa Missa é a atualização daquilo que houve no Calvário. Missa não é show. A gente não vem para a missa para ser adorado. A gente não vem para a missa, né, para ser curado, perdão. A gente não vem para a missa para fazer isso ou aquilo. A gente vem para a missa para adorar a Deus. Até porque a missa tem 4 finalidades. A primeira finalidade da Santa Missa é latria. Latria
idolatria no grego significa adoração. Então eu vou para a missa para ser curado? Não, vou para a missa para adorar. Adorar a Deus. Depois a Santa Missa, ela é ação de graças. Na Santa Missa eu adoro e faço ação de graças, agradecendo a um Deus que deu sua vida para nos salvar. A terceira finalidade da Santa Missa, ela é satisfatória. É o que apaga os nossos pecados. É o sacrifício de Cristo que nos salva. E a quarta finalidade da Santa Missa, ela é súplica. Veja que inverteram as coisas, né? As chamadas missas por cura e libertação. Só pede. Cadê a latria? Cadê a ação de graças? Cadê a parte satisfatória? Não que isso não aconteça, essa parte, mas nós estamos ali só para pedir. Então nós precisamos aprender muito com Nossa Senhora isso. Muito, mas muito. Porque eu me preocupo com a espécie de católico que eu vejo hoje, gente. Nós entramos na igreja e a igreja parece que é a pizzaria da esquina da minha casa. Jesus é o meu garçom. Eu sento e escolho, né, no cardápio o que eu quero e Ele é obrigado a me dar. Deus não é obrigado a fazer nada para mim. Mas eu devo estar ali para quê? Para amar, para adorar Jesus Cristo. E aí é bonito que no documento A Igreja Vive da Eucaristia de São João Paulo II, ele diz que nós devemos participar da Santa Missa com o mesmo Espírito de Nossa Senhora. Ou seja, como ela participou no Calvário. Como é que a Virgem Maria esteve no Calvário? Será que foi mandando um WhatsApp? Olha, minha parenta Santa Isabel, põe o pão de queijo no forno e depois do sacrifício do meu filho eu estou passando aí. Foi assim? A Virgem Maria, ela adorava e reparava. Adorava e reparava. É com esse espírito que nós também precisamos estar na Santa Missa. E sem nenhuma dúvida a missa é a atualização do que houve no Calvário. Então eu gosto na Santa Missa de lembrar que em cada Santa Missa Jesus diz para nós assim: filho, eis aí tua mãe. Em que momento isso acontece? Misticamente, espiritualmente falando, dizia São Padre Pio, que o momento da consagração é o momento do sacrifício de Cristo. Então é nesse momento que nós também recebemos e que Jesus Cristo misticamente diz aos nossos corações: filhos, eis aí a tua mãe. E em cada Santa Missa somos chamados a fazer a experiência do discípulo amado, mas também de se unir a ela. Então São Luís fala no número 226 do tratado como que nós devemos comungar. Ele fala antes da comunhão, durante a comunhão e pós-comunhão, que está incluído o mistério do que? Antes da encarnação, durante a encarnação e depois da encarnação de Jesus Cristo no ventre de Nosso Senhor. Então nessa parte me preparar, me unir a Nossa Senhora: mãe, que a tua alma esteja em mim para engrandecer o Senhor, que teu Espírito esteja em mim para rejubilar em alegria em Deus meu Salvador. Mãe, me coloca em mim os teus sentimentos, me dê a graça de receber Jesus. Sabe quando eu falo que tem numa mulher que está grávida 2 corações? Você pode comungar, por exemplo, se ajoelhar ou sentar, né? E botar a mão no seu coração, aperta a mão no seu coração. E você pode viver essa experiência. O Deus está dentro de mim e o seu coração agora bate junto com o meu. Olha a experiência que nós podemos fazer. Então é ela que vai nos levando a esse mistério. Você pode ver que um consagrado, ele quer participar da Santa Missa piedosamente, porque Nossa Senhora colocou no coração dele que a Santa Missa é o sacrifício do seu Filho e que nós precisamos participar da maneira mais piedosa do mundo. Eu lembro, o irmão tem até um livrinho aqui, o Jesus Nosso Amor Eucarístico. Que livro maravilhoso!
E tem uma frase de São Leonardo de Porto Maurício: quando ides para a missa, pensai que ides para o Calvário. E como que eu devo ir para o Calvário? Eu meditei tanto uma vez isso em casa, que eu não era nem casado nessa época, acho que nem namorava com a Sol. Eu abri o portão chorando. Uma moça estava indo para a missa, eu falei, deixa ela ir na frente, né? Porque até eu explicar, a gente chorar por futebol é natural, por mulher é natural, né? Agora chorar pelas coisas de Deus virou fanatismo hoje, né? Eu falei, até eu explicar para ela porque eu estou chorando. Quando eu pensei isso, sabe o que o Espírito Santo colocou no meu coração? Se ela te perguntar por que você está chorando, diga para ela, se tu soubesse para onde nós estamos indo, certamente tu iria com lágrima nos olhos. Acha pouco ir para o Calvário, gente. E aí às vezes na missa nós estamos tendo as nossas experiências, nem sempre, mas às vezes Deus permite consolações. Eu lembro que um dia eu comunguei, gente, pensa, sabe quando você está naquele momento sensível da graça de Deus, que você chora e começa a fazer umas orações que nem você sabe de onde está vindo aquelas orações. Aí eu estou lá adorando Jesus por meio do coração imaculado da Virgem Maria. Aí colocaram a mão nas minhas costas, falou, oh, Jesus, cura ele, tadinho, tá chorando. Eu falei, oh, meu Deus do céu, né? O guarda levanta e falou, oh, minha irmã, pelo amor de Deus, me deixe em paz, né? Eu tô chorando, mas é de outra coisa, né? Mas é ela que vai nos levando a esse mistério, né? Lá na comunidade chamam nós de triste. Esse povo da comunidade é muito triste, talvez é a mesma coisa aqui, né? O povo não entende interiorização, acha que interiorização é tristeza. Ou porque talvez o fulano comungou chorando. Ah, tadinho, acho que é alguma sofrência, né? Amorosa. É a nossa experiência com ele. E que o povo não vai entendendo isso, mas que Nossa Senhora vai nos levando a esse mistério profundo de adorar por meio dela, de comungar por meio dela. Quer viver uma santa missa boa? Procure chegar um pouco antes. Procure o lugar onde você vai sentar. Se ajoelha. Já se une a Nossa Senhora. Quem dirá começar já em casa? Ao tomar banho já vai rezando. Ao vestir a roupa já vai rezando. Ao caminhar para a igreja, por que a gente não consegue viver bem? Porque às vezes a gente vem de lá até aqui conversando. A alma agitada, né? Chega dentro da igreja, está aquela baderna, aquela conversa, né? Era para ter, segundo a instrução do missal romano, silêncio. Silêncio na igreja, em volta da igreja, na sacristia, que às vezes está uma bagunça. Deveria ter silêncio. Deveria ter um sino na porta da sacristia que o padre toca, e quando toca o sino, os fiéis já ficam de pé para receber o sacerdote. Mas quantas coisas a gente foi perdendo. O silêncio, a vida interior, né? A gente está em casa, liga o som na maior altura, a televisão na maior altura, a gente escuta o tempo todo fone de ouvido enfiado no ouvido. A gente não consegue mais silenciar. Parece que temos medo do silêncio. Então pedir a Nossa Senhora, mãe, me ensina a viver isso dentro do santo sacrifício da missa. E aí dentro da missa nós vamos viver como ela. Eu vou amar, adorar e reparar. Tem gente que faz muita baderna na missa, mas coitado, eles nem sabem o que é Santa Missa. Não tiveram uma catequese, uma formação. Talvez quem deveria ensiná-los não ensinaram. Então é ela que vai nos levando a amar Jesus. A amar Jesus de um ponto tão grande, que quando eu vou à missa e não comungo, eu choro. Ou quando eu não deu para mim para a missa, isso me levou às lágrimas. Apesar, né? Já até pergunto, não responda para mim, mas no nosso coração, quando eu não vou a uma santa missa, eu choro. Isso é para a gente já ir meditando. Qual o grau de amor que eu tenho para Jesus? Isso me levou a uma tristeza de saber que naquele dia eu não estaria recebendo o alimento da minha alma, que eu não estaria recebendo o Senhor.
nessa Santa Missa que é tudo, o sacrifício de Cristo, como diz São Afonso Maria de Ligório, se não fosse a Santa Missa, Deus já teria destruído o mundo, por causa dos nossos pecados. Então a Santa Missa que detém a ira de Deus, o sacrifício do Filho que detém. Esses últimos tempos, como eu fico triste com o nosso país, gente. Os caminhoneiros pararam e nós conseguimos enxergar que o problema do Brasil não é só a política, que os corruptos do Brasil não é só os políticos. Quantos irmãos que abrem a boca para dizer que é brasileiro é corrupto, quis vender a gasolina o mais alto possível, né? O gás, em Brasília teve gás, bujão de gás lá que chegou R$120. O problema é que os brasileiros são corruptos. O problema não é só com eles. Veja como nós vivemos em um mundo completamente cheio de tantas coisas, onde nós queremos passar a perna nos outros, jeitinho brasileiro, eu quero sair ganhando as coisas. É um Brasil que precisa se converter, um Brasil que precisa voltar para as suas origens, porque quando descobriram o Brasil, já trouxeram a imagem de Nossa Senhora, e a primeira coisa que fizeram foi consagrar o país a Nossa Senhora, e depois celebraram o santo sacrifício de Cristo. Hoje nós falamos Brasil, mas o nosso nome não é Brasil, é Terra de Santa Cruz. É isso que nós precisamos, enquanto nação brasileira, precisamos voltar e pedir a esta mãe que ela vai nos levando a esse mistério, o mistério de que é o santo sacrifício que detém a ira de Deus. E eu lembro de uma história linda, aonde um imperador que estava indo para um outro país e viu um naufrágio, era de navio, o naufrágio era certo, todo mundo começou a chorar, gritar, desespero, o navio vai naufragar. Aquele imperador viu uma criança, um rei viu uma criança pequena, pegou aquela criança no colo e levou a criança para o céu e disse: Deus, nós merecemos a morte, mas pela vida desse inocente eu vos peço, salva-nos. E a tempestade acabou e eles se salvaram e não naufragou. Isto é a Santa Missa. O sacerdote hoje pegou, o verdadeiro cordeiro sem mancha, o verdadeiro inocente, e é levar ao Pai, o próprio Cristo. Nós merecemos morrer, merecemos perecer, porque somos pecadores, não prestes, somos dignos do inferno, mas pela vida deste inocente nós pedimos: salva-nos. É isso que é o lado satisfatório da Santa Missa. É isso que detém o braço da ira de Deus. Então a Santa Missa, eu preciso amar a Santa Missa. Eu sei que nem sempre nós estamos na disposição de estar na Santa Missa. Eu sei que nem sempre nós vamos querer estar na missa, porque eu não posso mentir, eu não sou hipócrita. Nem sempre eu quero estar na missa. Nem sempre a gente vai estar na consolação, o lado sensível. Mas a maioria das nossas vidas, dos momentos da nossa vida, é o que? É a aridez, o deserto, a noite escura. O povo está rezando, sente a presença de Deus, eu não sinto nada. O povo diz que está sentindo isso e aquilo, que Deus falou isso e aquilo, e comigo Deus não falou nada. Eu também passo por esse momento. Mas precisamos entender, na escola da mestra de todos os adoradores, que é nessa hora que nós mais amamos e adoramos a Deus. A Santa Missa que nós mais amamos e adoramos a Deus não foi aquela que eu chorei do início ao fim, porque é muito fácil adorar Jesus no momento de consolação. Sabe qual foi a missa que nós mais amamos a Deus? Foi aquela que eu estava moído, cansado, desanimado, mas eu vim assim mesmo. A gente vê isso na vida do próprio santo. Gente, Santa Teresa d'Ávila, doutora da vida de oração, houve uma época que ela nem queria adorar Jesus.
Então ela pediu para uma irmã trancar ela dentro da capela. Vai embora com essa chave, só volta daqui 1 hora. E Santa Teresa ficava contando os tijolos da capela para ver se passava logo o tempo. Isso é chamado de via purgativa. É um momento que Deus permite na nossa vida de purificação dos nossos pecados, para depois, se a gente for fiel, entrar na via unitiva, iluminativa. E quando ela estava nessas outras vias, falando com Deus, ela falou: Jesus, qual foi o dia que mais te amei e te adorei? Qual foi a resposta de Jesus? Teresa, no dia em que contaste tijolos para que eu não ficasse sozinho. A dinâmica de Deus é diferente da nossa. A Virgem Maria, que foi colocando no coração dos santos como que se ama e que se adora a Deus. Até porque São Pedro Julião, que deu a ela o título de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, diz: depois que Jesus instituiu a Eucaristia, morreu na cruz, ressuscitou e subiu aos céus, Nossa Senhora permaneceu ainda 25 anos na terra para ensinar a igreja como se adora Jesus, diz São Pedro Julião. Olha que bonito. Então ela vai nos ensinando. E São Maximiliano Maria Kolbe dizia: todos os santos são obras dela. Então Nossa Senhora foi colocando no coração da igreja, no coração dos apóstolos, no coração dos santos, como que se ama, como que se adora Jesus Cristo. E os santos, como os santos nos ensinam nas coisas mais simples, gente. Por exemplo, Santo Afonso Maria de Ligório tinha inveja. Já ouviu falar que santo tinha inveja? Eu quero te falar que ele tinha inveja. Sabe do quê? Das velas. Porque aquela vela um dia ela vai acabar, não vai? Como a nossa vida. E o que consome aquela vela que vai derreter na parafina é um fogo, não é? Ele diz: por que ele tinha inveja das velas? Porque um dia essas velas vão acabar, vão se consumir, mas elas vão acabar na presença de Deus. Ele dizia: eu tenho inveja das flores que ornamentam o altar, porque aquelas flores um dia vão morrer e murchar, mas elas vão morrer diante de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus tinha época que, no deserto espiritual, ela não sabia nem o que rezar. E ela dizia: Senhor, que ao menos o meu corpo te adore. Como as velas, as flores, não fala nada, não diz nada, mas está ali ornamentando o altar, está diante de Deus. Que assim ao menos o meu corpo te adore. Eu não sei o que dizer, vou ficar olhando para Deus. O tratado nos ajuda até nisso, porque tem uma parte no tratado que diz que às vezes nós devemos permanecer do lado de fora, enquanto o rei e a rainha se entretêm lá dentro. Então, se você está num momento de deserto, você comungou, gente, eu não sei nem o que falar para Deus, diga isso: Senhor, como inútil escravo de amor, eu vou permanecer do lado de fora, enquanto o rei e a rainha se entretêm aqui dentro. Mãe, ame o seu filho por mim, me ensine a ter uma alma eucarística. Porque aí São Pedro Julião, o servo de Deus, Padre Júlio Maria, usa uma expressão linda que nós usamos na comunidade, que é um dos pilares do nosso carisma: eucaristizar-se por Maria. Ela que expôs para nós o Santíssimo Sacramento. Nós adoramos um corpo, nós adoramos um sangue, e Deus é um ser espiritual. Ninguém nunca viu Deus Pai, ninguém nunca viu Deus Espírito Santo. Mas aonde Deus herda um corpo, aonde Deus herda uma natureza humana? No ventre de Nossa Senhora. Por isso é ela que expõe para nós. E o corpo de Cristo na história da salvação é de suma importância. Quer ver alguns exemplos que Cristo nos mostra isso no Evangelho? Tem uma multidão que fica tocando no Senhor, e havia uma mulher de fluxo de sangue, tocou nele. Jesus parou e queria saber naquela multidão quem tocou nele. Seria mais ou menos Pedro dizendo assim: Jesus, pelo amor de Deus, olha a multidão, Senhor. Todo mundo quer tocar no Senhor, o Senhor quer saber quem te tocou. Mas por que Jesus perguntou, gente? Ele disse: porque do meu corpo saiu uma força. Lembra de Hebreus 10:5?
Vós não quiseste sacrifício nem holocausto, porém formaste-me um corpo. Dentro desse contexto, o que nesse texto está falando? Que não é mais pelo sacrifício dos animais. Não é mais um cordeiro que é oferecido e o sangue dele aspergido em nós, que nos livra dos nossos pecados. Mas agora é de um cordeiro sem mancha. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vós não quiseste sacrifício nem holocausto, porém formaste-me um corpo. E foi esse corpo formado aonde? No ventre de Nossa Senhora, que foi oferecido no madeiro da cruz para nos salvar. Lembra da senhora que eu falei na rodoviária em Brasília? Que me disse que eu estava rezando a um demônio? Gente, que ignorância. 1 João 3,8 também diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio. Se ele se manifesta para destruir as obras do demônio, poderia ele ter nascido de um demônio? Lógico que não. 2 Coríntios 6,14, não existe união, compatibilidade entre Cristo e o demônio. Deus e o demônio não se unem. Se não existe união entre Deus e o demônio, como é que Deus iria morar por 9 meses dentro de um demônio? Pior ainda, herdou de um demônio, corpo e sangue. Lá em casa é engraçado, minha esposa, né, como faz pré-natal, ela falou assim, ó, esse tem um tipo de sangue meu. Esse aqui não é meu tipo de sangue, deve ser o teu. Vai lá fazer um exame, né? Eu fui fazer. Os outros têm um tipo de sangue do pai. Porque eles nasceram de uma união entre eu e minha esposa. Uma união de 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe. Então o tipo de sangue que nós temos ou é o do pai ou é o da mãe. Mas quem gerou Jesus Cristo no ventre de Nossa Senhora? Não foi o Espírito Santo? O Espírito Santo tem cromossomos? O Espírito Santo tem DNA? Então o sangue de Jesus era do mesmo sangue de quem, gente? Da Virgem Maria. A carne de Jesus era da mesma carne de quem? Da Virgem Maria. Como eu não sou ninguém, mas Santo Agostinho é um doutor da igreja, ele dizia no século IV já isso. A carne de Jesus é da mesma carne da Virgem Maria. O sangue de Jesus é do mesmo sangue da Virgem Maria. E o que nos salva não é esse corpo e esse sangue que Ele ofereceu no madeiro da cruz para nos salvar? Veja, nós aprendemos em 30 segundos como Nossa Senhora colabora na história da salvação. Que a salvação passou por ela. Que Cristo herdou dela um corpo. Eu estou falando que o corpo de Cristo é importante na história da salvação. E é importante também o corpo de Cristo na Eucaristia para a nossa salvação. O corpo de Cristo enquanto igreja para a nossa salvação. E ela deu a Ele esse corpo. Esse corpo ela expôs para que os magos pudessem adorar. E assim também nós. Por isso aqui, graças a Deus, vocês têm um costume que nós temos. Cada padre que a gente vê, a gente pede bênção e beija a mão, né? Teve um padre que fez assim, por que você está beijando minha mão, né? Deve ter pensado que eu era sei lá o que, né? Eu falei, padre, eu beijei a mão do Senhor, porque Santo Agostinho me ensina que a mão do Senhor é como o útero da Virgem Maria, que traz para mim a carne de Jesus Cristo. Antes do período de perseguição da igreja, sabe qual era o castigo do padre? Cortavam as mãos. Os fiéis daquela época não eram igual aos de hoje, né? Só fala mal do padre. Eles colhiam aquelas mãos sacerdotal, colocavam dentro de um vidro com álcool e veneravam as mãos do sacerdote. Então a mãe, a Virgem Maria, vai nos levando a esses mistérios de amar. Ela vai nos ensinar a comungar. Gente, como é importante isso hoje. Santa Faustina vivia enclausurada. E quando Santa Faustina foi comungar, veio 2 hóstias consagradas. E a irmã que estava atrás dela ficou sem a comunhão. Santa Faustina se ajoelhou na sua ação de graças e falou, Senhor, por que eu recebi 2 hóstias consagradas e a minha irmã ficou sem? Gente, isso muitos anos atrás. Jesus Cristo diz para Santa Faustina, porque ela é fria e eu não gosto de entrar no coração dela.
Jesus falou que uma freira que vivia enclausurada, que rezava, era fria, e ele não gostava de entrar no coração dela. Eu fico imaginando com quanta dificuldade, aspereza, né? Com tanta dificuldade o Senhor entra hoje nos nossos corações. Por isso ele também disse a Santa Faustina: os algozes de hoje, ele está falando da comunhão indigna, são piores do que os algozes do passado. Inclusive, aprender do coração de Nossa Senhora, até porque é bonito, o São Pedro Julião diz, né? Primeiro Cristo, Deus a fez imaculada. Antes dela receber o Senhor, primeiro ela foi o quê? Imaculada, ou seja, nunca pecou, foi concebida sem pecado e nunca pecou na sua vida. Esse santo diz que Imaculada Conceição é uma preparação para receber Jesus. Então eu posso comungar Jesus estando em estado de pecado? Para comungar Jesus eu preciso estar em estado de quê? De graças. Então confessar, gente. Eu gosto de me confessar uma vez por semana, para sempre estar em estado de graça. Eu não sei que hora a irmã Morte vai vir me chamar, não é? Então sempre procurar estar vivendo em estado de graça, em união com Deus, e aprender de Nossa Senhora como que se comunga, porque aí vai dizer, se eu não estou enganado, São Pedro Crisólogo: todo pecado que nós cometemos, nós ofendemos a Deus na criatura, mas quando nós comungamos indignamente, nós ofendemos Ele na pessoa dele. Santo Agostinho compara o sacrílego, quem comunga em pecado mortal, comunhão sacrílega, ele compara com Judas. Às vezes eu sou até piedoso para comungar, eu estou em pecado e eu vou comungar por orgulho, porque se eu não comungar vão dizer: meu Deus, o Hélio Maria não comungou, ele que é o missionário que viaja. Então estou preocupado com a minha pessoa, estou preocupado, eu não quero que ninguém saiba que eu sou pecador. Loucura. E aí, por vaidade, eu acabo recebendo a minha própria condenação. Tem um povo hoje da teologia da libertação que diz: quem é que pode dizer quem pode comungar ou quem não pode comungar? Eu falei: pronto, São Paulo pode. É a Sagrada Escritura que diz que quem comunga indignamente comunga a sua própria condenação. Mas quem ama quem? Aquele que impede nós de recebermos a nossa própria condenação, ou quem nos dá a condenação em nome do amor? Quem ama quem? Quem está preocupado com quem aqui? Então pedir: mãe, me ensina a comungar. Não me deixe comungar em estado de pecado mortal, porque isso é sério, né? Que hora Satanás... Lembra São Cirilo de Alexandria? Quem comunga em estado de pecado mortal, comunga Cristo para ser crucificado e Satanás para reinar. Em que momento, por exemplo, o diabo entrou no coração de Judas? Foi quando ele comungou. Quando ele comungou indignamente. Então ele foi o primeiro que fez uma comunhão sacrílega, e foi o primeiro que saiu da missa antes de acabar, né? Comungou e já foi embora. Trair Cristo, vender o Cristo. Então, mãe, eu não quero ser um Judas que traiu o Senhor de uma maneira até piedosa, com um beijo. Não devo também trair o Senhor, receber o Senhor de maneira indigna, talvez até piedosamente, se ajoelhando para receber. Não, primeiro reconciliar com Deus, para aí sim depois, através dela, aprendendo no coração dela como que se comunga, como que se adora. Aprender talvez de uma criança, a Beata Imelda, uma criança. Ela viu o povo indo comungar e ela perguntava: como que vocês não morrem de amor? Como é que vocês comungam e não morrem de amor? Quando ela foi fazer a primeira comunhão dela, gente, ela comungou, ficou fazendo ação de graça. Acabou a missa, a menina está lá na ação de graças, imóvel. O povo foi embora e a menina está lá.
E quando foram ver, ela estava morta. Ela morreu como? De amor. Comungou uma única vez. Na vida dela aconteceu o que disse Santa Teresa d'Ávila: basta uma comunhão bem feita para que nos tornamos santos. Então pergunta o beato José Alamano: e por que ainda não somos santos? O beato diz: o problema não está no alimento, mas em quem o recebe. Nós não sabemos comungar. Gente, eu amo sorvete. Se você me der um potinho de sorvete, é meia hora, 40 minutos. É colher por colher, né? Degustando, né? Aquela coisa. Como que eu devo receber o corpo de Cristo? Lá na comunidade eu falo para os membros não mastigar, não que é pecado mastigar o Senhor. Mas os santos demoravam o máximo possível com Jesus na sua língua, para poder ficar mais tempo com Ele, para degustar o corpo de Cristo, para sentir, né? E aí vai dizer São Felipe Neri: Jesus vai ficar em nós 15 minutos. É os 15 minutos mais importantes da nossa vida. Porque como diz Santo Agostinho, o alimento que a gente recebe se transforma em nós. Mas quando eu recebo o alimento dos alimentos, Jesus Eucarístico, não é Ele que se transforma em nós, mas somos nós que nos transformamos nele. Perdão. Quando nós comungamos, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Os santos vão dizer que nesse momento vai ocorrer em nós uma divinização. É o momento mais importante da minha vida. E que tristeza, não? Quando a gente comunga, não dá nem tempo de fazer ação de graça. Aí entra por os avisos, vai ter o bingo do porco, não sei mais do que, e a gente perde os momentos mais importantes da nossa vida. Por isso lá na comunidade eu falo para os meninos: não, vai ter o aviso, senta, né? A gente também não vai ser indiferente, mas a gente está sentado ali, ó, em ação de graça, com o nosso coração unido a Deus. Então, amados, é na escola da Virgem Maria que nós aprendemos isso. E agora nós vamos nos preparar para adorar Jesus. Vai ter mesmo, né, adoração? Vai ter mais não? Então vamos cá, vamos esperar aqui o comando. Tá bom. A adoração vai ficar para amanhã. Vamos ficar em pé para a gente rezar. Nós vamos nos unir à Mãe, para que ela nos ensine amanhã a adorar. Gente, tanta mais coisa eu tinha para falar, mas não vou cansar também não. Muita informação, às vezes a gente cansa, né? Mas eu quero te convidar a você vir aqui rezar bem pertinho de Nossa Senhora. Pedir para esta Mãe que ela nos ensine a amar, a adorar Nosso Senhor Jesus Cristo. Se você puder sair do seu lugar, se aproxima. Venha aos pés da Mãe. Tudo aquilo que nós já ouvimos hoje, você vai pedir agora ainda mais. Mãe, eu não quero ser um falso devoto da Senhora. Pode vir, vamos ficar bem pertinho aqui da imagem. Você pode se aproximar. Olha para esta imagem e vai entregando sua vida. Vai pedindo para Nossa Senhora: Mãe, me ensine a amar a Santa Missa. Me ensina a comungar o seu Filho Jesus. Me ensina a adorar Jesus Cristo todos os dias, se possível, como se fosse o último dia da minha vida. Me ensina a comungar como se fosse a última comunhão da minha vida. Me ensina a adorar Jesus como se fosse a última adoração da minha vida. Gera no meu coração, na minha alma, uma alma eucarística, uma alma adoradora como foi da Senhora. Quantas noites a Senhora não passou em claro, adorando Deus que ainda estava no seu ventre? Quantas vezes a Senhora não chorou sobre o seu ventre, mãe? Tantas
Quantas noites, mãe, a senhora acariciava a barriga e suas lágrimas de amor caíam sobre a sua barriga, mãe, onde a senhora estava carregando o mistério da encarnação, mãe. Ensina-nos a viver isso. Quantas vezes a senhora que fez a mais bela ação de graça, 9 meses, nos ensina a adorar Jesus, mãe. Ensina-nos a receber Jesus. E assim como a senhora expôs Jesus para os reis magos, expõe Ele também para nós, mãe, para que através do seu coração nós possamos amar e adorar. E aqui eu me lembro de uma frase que está no Glórias de Maria. Ricardo de São Lourenço diz que os serafins descem do céu para aprender no coração da Virgem Maria como se ama a Deus. Gente, presta atenção, serafins significa aqueles que ardem de amor. Imagina, os serafins, aqueles que ardem de amor, desceram do céu para aprender no coração da mãe como que se ama, como que se adora. Então peça isso para Nossa Senhora agora. Solta a tua voz, é você que vai falar. Mãe, me ensina a amar, a adorar, a servir. Me ensina, mãe. Solta, meu irmão, minha irmã, a tua voz sem medo. Faz essa experiência agora na escola da Virgem Maria, nos pés da Divina Mestra. Fale com ela agora, peça a ela: mãe, nos ensina a adorar o seu filho. Entrega a sua vida de oração, entrega toda a sua espiritualidade, tudo nas mãos dela. Vai rezando, vai soltando a tua voz. Eis-nos aqui, ó mãe, aos teus pés. Nos ensina a amar, a adorar o teu filho, mãe. Nos conduz ao mistério do amor eucarístico. Nos conduz ao mistério do Calvário em cada Santa Missa, mãe. Nos ajude, ó Santa Mãe de Deus. Nós nos consagramos à Senhora. Nós entregamos a nossa vida inteiramente em tuas mãos, mãe. Nós te entregamos, mãe. E queremos aprender da Senhora, do qual o Papa Paulo VI chamava de mestra da vida espiritual. Que a Senhora seja mestra na minha vida espiritual, na minha vida de adoração, na minha vida de oração, mãe.